E agora vamos recebê-la, uma querida que sempre que vem aqui tem um bate-papo tão gostoso. Doutora Mariana Ala, bem-vinda! Querida. Prazer Sempre muito nosso, bom estar aqui sempre com você, linda. imagina. Né, Má? Nossa, a gente recebe aqui muitas mulheres elegantes, bonitas, mas você tá ali numa das tops, assim, entre as 10 mais tops de elegância, né, que vem aqui no programa. Você também. Sempre, obrigada, Muito viu? obrigada. E hoje a doutora Mariana Ala, que é ginecologista, veio responder muitas perguntas, mitos e verdades a respeito da saúde feminina. Tem tanta coisa, né, doutora? Tem muita coisa, Carol. E é muito gostoso a gente difundir esse tipo de informação, né? E poder ajudar tantas pessoas que estão assistindo o seu programa nesse feriadão lindo. E deixa eu te perguntar uma coisa, até antes da gente começar com os mitos e verdades. Como médica, tendo aí esse fluxo em consultório, conversando com pacientes, você acha que hoje as meninas estão com uma mentalidade, um conceito e até uma vontade de se cuidarem mais? Ah, sem dúvida alguma, sem dúvida. Eu acho que isso é uma onda positiva que está contaminando as pessoas, né? Então a gente vê as pessoas interessadas em estudar, em conhecer mais sobre a própria saúde e realmente olhar para dentro de si. Acho que isso é uma coisa positiva mesmo e que a gente tem que estimular, né, Carol? Eu acho que você, como um veículo de comunicação super importante, dar essa chance para a gente difundir informação é maravilhoso. Então, vamos lá. Mitos e verdades, aqueles que você queria perguntar. Primeiro mito ou verdade na tela, olha lá. Mito ou verdade? O DIU de cobre provoca aumento de sangramento no primeiro mês de uso. Isso é mito ou isso é verdade, Isso doutora? é verdade, É Carol. verdade? Tá aí, É verdade sim. O DIU de cobre é uma ótima opção anticoncepcional, é um método bastante seguro, mas infelizmente ele faz um tipo de irritação dentro do útero que ele aumenta o fluxo. Então, para aquelas meninas que já têm um certo grau de anemia, que já tem bastante cólica, a gente tenta deixar ele como a gente procura uma outra opção, porque vai aumentar o sangramento e consequentemente a cólica, e aí ela pode ter mais anemia. Então, por exemplo, uma menina que é uma atleta, que por exemplo não pode ter sangramentos, é uma atleta de natação, isso vai atrapalhar a vida dela, não é uma boa opção para ela. Agora, o DIU de cobre é o que não tem hormônio algum, exatamente. Ele faz um trabalho para ele não permite que espermatozoides alcancem... Isso, ele atrapalha realmente o fluxo do espermatozoide, ele também deixa a camadinha do útero de dentro bem fininha, atrapalha o embrião, caso venha a ser formado, a se colar na parede uterina, e aí evitando uma gestação indesejada. Mas ele tem sim essa questão de aumentar um pouquinho o fluxo menstrual. Mas a mulher que tem esse DIU, ela menstrua? Menstrua. Normalmente. A mulher menstrua normalmente. Agora, diferente do outro tipo de DIU, que acho que a gente até vai falar um pouquinho mais pra frente, mas aproveitando o gancho, o outro tipo de DIU, que é o DIU hormonal, que é o DIU Mirena, mesmo ele tendo o hormônio, que muitas pessoas falam, mas eu tô tentando fugir da pílula para não usar o hormônio, para não ter o risco de trombose. Esse outro DIU, ele não aumenta o fluxo, ele pode até fazer a mulher parar de sangrar, e ele não tem o problema de aumentar o risco de trombose, de acabar com a libido, que é a questão principal das pílulas anticoncepcionais. Então, aproveitando que a doutora já tocou nesse assunto, a gente já vai falar do outro DIU numa perguntinha de mito ou verdade. Te pergunto, ele libera hormônio, assim como a pílula, mas esse hormônio age em outro lugar? Ele libera o hormônio como a pílula, mas a maioria das pílulas, anéis, adesivos, injeções, tem o estrogênio na composição. Entendi. E é esse estrogênio que vai atrapalhar a maior parte das suas funções. Então, que pode piorar a enxaqueca, que pode aumentar o risco de trombose, que vai baixar seus níveis de testosterona, então diminui a massa magra. Esse DIU não, esse DIU tem só um progestágeno, que não vai interferir nessas funções todas, então não tem esse problema. Inclusive, pode ser usado em pacientes que tiveram trombose, isso é uma dúvida comum, pode sem problema algum. E aí você também não vai ter o problema de o hormônio estar indo para o resto do seu corpo, porque o que passa para o resto do corpo é muito pouco. Entendi. Mesmo sendo só um tipo, é ação principalmente local. O mecanismo de ação dele é deixar o muco que a gente tem no colo, que é uma secreçãozinha bem dura, para o espermatozoide não subir. Entendi. Então essa mulher ainda ovula, essa mulher ainda tem os ciclos dela. Entendi. Então interfere muito menos nos hormônios. Muito bom, tá aí. Daqui a pouquinho perguntinha do público, mais um mito ou verdade. Olha lá. Mito ou verdade, então? O DIU hormonal de
Levonorgestrel, como é que é isso? Levonorgestrel. É isso, levonorgestrel. A doutora vai explicar. Produz reações no início do uso. Este outro DIU, então, tem reação ou não? Verdade, tá? Qualquer método anticoncepcional que você escolher vai ter algum tipo de reação. Tá. Agora, o importante é a gente saber quais são essas reações, qual a reação mais comum para a gente poder, para essa mulher estar preparada. O mais comum é ter escapes, aqueles sangramentinhos em pequena quantidade, mas que às vezes vem num momento que você não está esperando. Entendi. Então você fala, eu tô indo pra praia, vou colocar o DIU agora, deixa pra colocar na volta, Tá. né? Se você tem essa opção, obviamente. Porque pode causar uns sangramentos irregulares. Não é em todo mundo, tá? Tem mulher que coloca, sangra lá 2, 3 dias e nunca mais sangra. Entendi. Esse é o principal efeito colateral. Cólica é um outro efeito que pode acontecer, mas é muito raro. Muitas pacientes me perguntam, ai doutora, mas esse DIU me deu um monte de espinha. Isso é uma coisa importante, por quê? Muitas mulheres estão tomando pílula anticoncepcional. Aonde vai parar a testosterona dela? Lá embaixo. Então ela fica com a pele lisinha, mas tem os outros problemas de ter a testosterona baixa. Quando eu troco de pílula e coloco DIU, o que acontece com a testosterona? Sobe. E aí ela tem um pouquinho de acne, ela fala, foi o DIU. Não foi o DIU, foi a testosterona dela que voltou aos níveis normais. Que é o ideal. Que é o ideal. Isso com o tempo vai voltar no local, porque os receptores vão se acostumando com aquela testosterona e depois fica tudo bonitinho. Então vai passar. Então quem aí colocou o DIU e percebeu umas espinhas, ótimo, vai isso melhorar. é normal, isso é positivo, a sua testosterona subiu, isso é Exato. muito bom. Perfeito. Né? Obviamente, não extrapolou o limite, mas está numa condição legal que você já contou aqui. A testosterona é importantíssima para manter e memória, libido, massa magra, cognição, vai além, né? Muito bom, doutora. Vamos colocar a perguntinha do público, Má? Olha lá, perguntinha do público na tela. Quem escreveu pra gente é a Mariana, um beijo pra você. Tenho problema de infecção urinária e sempre tomo antibióticos para melhorar. Será que isso poderá atrapalhar minha fertilidade? Como é que a gente, então... É interessante essa pergunta. A infecção urinária, a gente já falou disso, inclusive, mas tem realmente algumas mulheres que têm uma infecção urinária de repetição, né? Isso, tem sim. A gente sabe que, assim, infecção urinária tem diversos motivos, né? Mas normalmente são bactérias do nosso trato gastrointestinal que sobem pela nossa uretra. Aí tem coisas que a gente pode fazer em casa para ajudar, sempre tomar bastante líquido, né? Sempre não ficar segurando o xixi por muito tempo. Toda vez que tiver relação sexual, urinar depois, não precisa sair correndo, mas que realmente faça isso é depois. Importante, né, doutora? É importante sim. Agora, outras coisas nos alimentos, por exemplo, que a gente pode, além de beber muito líquido, o cranberry, o suco de cranberry ou as cápsulas de cranberry, isso vai atrapalhar que essas bactérias subam na sua parede da uretra. Então, é uma forma de evitar. Agora, no caso dessa moça, minha xará, que tem infecções recorrentes e teve que tomar antibiótico, isso não vai interferir com a fertilidade. O problema é que antibiótico mata tudo. Mata a bactéria do bem e a bactéria do mal. Então, acaba com a sua microbiota, interfere na sua função intestinal e o intestino, a gente sabe, que está vinculado a todas as outras funções do nosso corpo, né? Você sabia, por exemplo, que o intestino é um dos principais pontos de produção de serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Então, se você não tem uma microbiota funcionante, feliz com aquilo que você está comendo, pode interferir no seu humor. Até depressão, então? Exatamente, até depressão. Olha a gente só. fugiu um pouquinho do assunto, mas no caso dela, não tem problema quanto à fertilidade. Só realmente o problema do bem-estar geral, do equilíbrio do organismo dessa mulher. E o que fazer, já que a gente está falando então dessa saúde feminina num todo, eu sei que você é muito bem, eu diria, esclarecida nessa parte alimentar também, mesmo sendo uma ginecologista. Não, a doutora Mariana, ela dá uma aula de alimentação saudável, que é um espetáculo. Como é que a gente retorna tudo isso depois de um uso aí de antibiótico de longo, né? Porque normalmente no mínimo 10 dias. Às vezes tem alguns casos assim, quando não é recorrente, você consegue usar 3 dias de antibiótico, funciona. Mas quando é recorrente, às vezes realmente precisa chegar nesses 10 dias de antibiótico. Dicas que a gente pode empregar, além de tomar bastante líquido, ter uma alimentação equilibrada, fazer as horas de sono legal, a suplementação de probióticos. Seja através de iogurtes, de
né, fontes probióticos naturais e as fibras também que são importantes para o seu intestino, tanto solúveis quanto insolúveis, mas também a ingestão de outros probióticos na forma de cápsulas ou em pó, para ajudar a reconstituir essa flora. Isso durante o uso do antibiótico e até assim depois, que ele acaba? Até depois. Durante, então, até começou depois a tomar antibiótico, já coloca probiótico. Coloca probiótico e depois fica pelo menos aí 1, 2 meses tomando esse probiótico, que vai ser interessante. Dica ótima. E hoje em relação à infecção urinária recorrente, é importante que ela procure o seu médico, porque existe uma vacina para a gente fazer. Você toma um comprimidinho por via oral, você faz o seu corpo desenvolver anticorpos contra essa bactéria e funciona como uma vacina. Sério? Sério. Para infecção urinária? Para infecção urinária. Para qualquer idade da mulher? Para qualquer idade, sim. Olha que fantástico. Gente, infecção urinária é um negócio chato. É muito chato. Pra caramba. É muito chato. Dói. Dá um desconforto. Horrível, calafrios, né? É incapacitante. Você sabe que eu tive, até parênteses aí, a gente já vai voltar para os mitos e verdades, mas aconteceu comigo, foi desesperador. Na virada do ano, assim, eu não sei, me lembro se foi no último dia do ano, eu estava fora do Brasil, ou no comecinho. A minha sorte, e eu não tinha levado aquele remedinho que também ajuda a aliviar para você, até que você veja qual é o tratamento. Bom, eu fiz uma pesquisa na internet do princípio ativo em português, transferi para o inglês, no final descobri qual era. Aquele desespero. Consegui comprar para aliviar. Nisso mandei uma mensagem para minha médica e tal. A sorte é que eu tinha levado antibiótico. Depois que eu tive filho, eu viajo com antibiótico para a família inteira, né? Isso. Porque fora do Brasil a gente não compra antibiótico. É verdade. Mas foi a minha sorte, porque eu não dormi nessa noite. Nossa, é muito doloroso. É assim, incapacitante, é um pânico. Você não consegue urinar, você faz gotinhas. É verdade. A dor é muito grande. E, gente, não tem outro jeito, tem que tomar um antibiótico. Tem que tomar um antibiótico, não tem outro jeito. Às vezes as pessoas falam, eu vou beber bastante água, vai passar. Não, só piora. E aí você pode ter uma complicação, que é a pielonefrite, que é quando essa bactéria sobe para os seus rins, aí o estrago tá feito. Aí então, fica bem realmente, grave. não leva isso, sabe, como uma brincadeira. Vai passar. Não. E você viu o que você disse, né? Virada do ano. Normalmente é um momento que a gente está mais estressada, que você está com mais coisas na cabeça, né? Ansiedade de começar um ano novo, Isso tudo vai mexer com a sua defesa, com o seu sistema imunológico. E a queda do seu sistema imunológico vai favorecer a infecção urinária. Próximo mito ou verdade na tela. É mito ou é verdade? A candidíase é uma doença transmitida sexualmente? Sim, é verdade. É verdade? É verdade, mas eu vou dizer que a principal forma de adquirir candidíase não é sexualmente. É então, a queda... Que ela perfeito. É um pouco mito e é um pouco verdade. Por quê? Pode sim você adquirir a cândida sexualmente? Pode. Principalmente o homem que teve a relação com uma mulher que estava com candidíase, né? Aí os principais sintomas é a coceira, a vermelhidão, às vezes fica aquela secreçãozinha branca no pênis e a mesma coisa acontece com a mulher. Agora, no caso dessa mulher, tá com a flora intestinal ruim, fez uso abusivo de álcool, ou mesmo cigarro, ficou com o biquíni molhado há muito tempo, usou antibiótico para tratar aquela infecção urinária que a gente falou agora há pouco, pode ter sim candidíase. Por quê? Porque modificou a flora. A gente tem cândida na nossa vagina, todas nós temos, isso é normal. O que não pode é ela proliferar demais. Então, eu acho que é muito importante saber, tá com candidíase, realmente precisa tomar um antibiótico, precisa fazer uso do creminho local, sem dúvida, mas precisa cuidar do seu corpo. Senão daqui a um mês você tá com ela de novo. É por aí isso vai que falar, o médico não foi bom, não porque tratou. Ela vem de repetição por causa disso. Exatamente. Enquanto você não tratar a causa base, quer ver uma causa importante de candidíase? Uso excessivo de açúcar. O fungo ama o açúcar e a farinha branca. Então, aquela pessoa que tem costume de comer um monte de doce, um monte de massa, não dorme direito, bebida alcoólica, vai ter mais candidíase. Olha que interessante. Então, precisa olhar para a alimentação. Senão, essa mulher não vai tratar essa candidíase nunca. Que estresse, né, Carol? Muito estresse. O estresse também aumenta. Aumenta o cortisol, cai a defesa. É um candidíase. Prato cheio para candidíase. E como é que ela reconhece que é uma candidíase? Claro que é o médico que vai fazer o diagnóstico, mas o que a leve até o médico? O mais importante é a coceira. Tá? O mais importante realmente é a ardência, a coceira, isso é o que mais incomoda a mulher. Secreção branca, todas nós podemos ter.
pequena quantidade, fluida, isso é normal. Agora, começou aquela secreção em grande quantidade, coçando, aqueles grumos e aquele desconforto. E odor também. Odor normalmente Cândida não causa, geralmente é bacteriana quando tem cheiro. A Cândida pode não ter cheiro nenhum. Pode procurar um médico que isso é candidíase. Olha só, e tem que tomar cuidado, porque Tem. é outra coisa que vai atrapalhar muito a qualidade né? de vida dessa mulher. Sem dúvida. E ainda pode passar para o parceiro. Pode passar como para o a doutora parceiro. explicou. Mas posso fazer só mais uma? Mito ou verdade, que isso as pessoas perguntam muito, né, a respeito... tem dois, na verdade. Eu vou fazer uma que pega um público aí, talvez... mais novo e que esteja entrando, que a gente pega um público, Sim. Você Bonita é uma loucura. É uma Tem uma meninada e vai até um público mais maduro. velho, mais maduro, isso é muito Sim. legal. É mito ou verdade que na primeira relação sexual tem que ter sangramento? Não, é mito. É mito. É mito, tá? Então, ó, é mito. Você mito. pode, sim. Aquela história lá das novelas, dos filmes, que o homem ficava esperando. Nossa, que um lava de lençol com sangue, pelo amor de Deus. Não, aquela coisa Não, medonha. isso é mito. É mito, não, isso é mito. Tem muitas mulheres que têm o ímen complacente, que às vezes nem rompe o ímen, então ela tem a relação e o ímen tá lá do mesmo jeito. Tá? Então, não necessariamente precisa. Agora, pode sim ter um pequeno sangramento. E assim, se essa mulher estiver relaxada, estiver preparada para o momento, mesmo com essa pequena lesão que vai ter na hora, não vai incomodar. Tá. Então, é uma coisa mito. que... É mito. Aquela história de filme é mito. Agora, só para fechar mais uma, mito ou verdade, que a mulher que toma pílula anticoncepcional por muitos anos tem uma dificuldade maior para engravidar? Olha, pelos estudos isso é mito. Pelos estudos tá? É mito. Então, pelo consultório o que a gente vê é que assim, o retorno à fertilidade é em 6 meses. Então, passaram 6 meses, deve voltar ao normal. Agora, o que a gente também vê bastante na prática, como você vê? Aquela mulher que teve bloqueado o eixo dela hormonal durante muitos anos, o útero fica pequenininho, o ovário fica pequenininho, a gente vê as gonadotrofinas, que são os hormônios produzidos pelo cérebro, todos zerados, o estrogênio zerado, a vagina ressecada. Então, isso pode realmente levar um tempo para ela voltar a ciclar normalmente e para a fertilidade, então, engravidar. Então, meninas, muita paciência, conversem aí sempre com os médicos, escolha o seu médico, confie no seu médico. É tão bom quando a gente pode bater esse papo. É verdade. Tão livre, tão aberto. Olha, é muito, muito, muito legal. E a gente fala algumas vezes aqui no programa dessa naturalidade que alguns médicos têm, outros não. Eu acho que você é uma delas, que tem uma abertura de perguntar se está tendo dor na relação, sim, se a relação está bacana, se está curtindo, se está tendo prazer, não é? É uma das nossas saúdes, né? Até Puxa, vou aproveitar aqui e mandar um beijo para a família Rita, quem conhece o curso, eu tive lá esse final de semana. Que legal, fantástico, é bem bacana, fantástico. E assim, a gente sabe que a gente tem 7 saúdes, né? E isso está envolvido, então, com a sua família, com o seu social, com o seu intelectual, com a sua física. Então, sem dúvida, a sexualidade é muito importante para todos nós. Temos que pensar nisso e sem medo, né? Sem tabu. Aqui a gente fala mesmo. Falar de tudo. Afinal, é muito bom. Né? Quem não gosta? Verdade. É muito bom. Bom, quem quiser saber mais, pode procurar pela doutora Mariana. Ela tá ali em redes sociais, que é o @... doutora no Insta. Mariala. H-L-L-A. Que o Insta hoje, eu acho o Insta tão bacana. Verdade. É rápido, você faz pergunta, tem a resposta e tal. Verdade. Acompanha muitas dicas. Então, vai lá no Mariala, no Insta. Lembrando que a doutora Mariana Ala é ginecologista, mas sempre que ela está aqui, a gente fala de nutrologia, tudo. fala tudo. Bem-vinda sempre. Obrigada, até a um próxima. prazer, querida. Muito prazer. E o cabelo dela? Ah, imagina. Você tá vendo esse cabelo? Como brilha. Gente, pessoalmente brilha mais ainda, adoro. Imagina, muito adoro, obrigada. doutora. Um dia ela vai vir pro Beleza da Celebridade. Ai, que chique. Beijo, lindona, obrigada.